A paz, queridos irmãos do grupo e da Igreja Filadélfia, que Deus os abençoe. Eu queria que essa palavra fosse diretamente para a liderança da Igreja Filadélfia, que você prosseguisse nesse exame, não ficasse só nas minhas palavras, mas prosseguisse nesse exame que eu vou falar agora, para todos nós que somos líderes, que temos um compromisso de levar a palavra do Senhor, mas precisamos levar com os requisitos bíblicos que Deus ali coloca para nós. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia e lesse comigo 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Diz assim: E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha, aqui no momento nós vimos um milagre miraculoso, como nunca tinha acontecido nem na Nova Aliança e nem antes do ministério de Eliseu. Uma pessoa foi sepultada, encostou nos ossos de Eliseu e aquele então ressuscitou e saiu correndo, segundo a história que lemos. Prosseguindo na história, através do dicionário, nós vemos lá na original que aconteceu isso. Porém, há momento nós precisamos refletir sobre este acontecimento. Primeiro, nós vimos a trajetória de Eliseu. E quando Eliseu faleceu, quando ele foi enterrado com a capa. E nós vimos que no decorrer do seu ministério, os milagres foram feitos com a capa. Ele tocava a capa, o Jordão secou, ele tocava a capa, então ele veio e enterrou ali, juntamente com a capa, não deixando ali um discípulo para prosseguir o ministério, como aconteceu com Josué também. Josué disse: eu e minha família servimos ao Senhor, vocês escolhem a quem sirvais. Aí veio o período de juízes de 140 anos, de sofrimento, de opressão, e o povo sempre preso sobre os inimigos. Nós precisamos observar esse detalhe. Agora, há alguns pregadores que falam que quem ressuscitou aquele cadáver foi a capa. Isso eu comungo com essa ideia, porque o cadáver, ele encosta nos ossos de Eliseu. Mas quem a unção estava na capa. Quando Elias lançou a capa para ele, lançou ela com a unção, e ele pegou a capa e abriu o Jordão. Então eu comungo com esse pregador que fala que quem ressuscitou foi a capa. E também nós vimos que Eliseu, ele direcionava a sua palavra ali diretamente com as pessoas. É claro que Eliseu é um gigante da fé, ele está lá na lista de heróis dos hebreus e foi um homem de Deus. Porém, nós precisamos tirar para nós aqui, agora, 3 partes importantes da liderança que eu, como líder, eu passo para os irmãos e peço aos irmãos que observem isso. Primeiro, nós vimos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que Deus fala através de Paulo, fala para Timóteo exercer o seu ministério de evangelista. O ministério de evangelista, ele está incluído, eu sou evangelista, presbítero evangelista, missionário evangelista, diaconisa, todos nós somos um evangelista.
É claro que tem aqueles com ministério específico ali para evangelista. Então nós precisamos ver o ministério. E a ordem de Deus não é para mim que sou pastor. Não é para o presbítero. A ordem de Deus é para todos. Cumpre o ministério do evangelista. Você tem que cumprir o ministério que Deus te deu. Porque quando nós éramos lá do mundo, não conhecíamos a verdade. Deus nos chama e agora nós conhecemos a verdade. E temos que levar essa verdade, esse evangelho. E ai de nós que não levar. Nós observamos em Jeremias capítulo 1, que Deus chama Jeremias. E Jeremias então fala, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele dá desculpa para Deus, mas Deus não aceita desculpa. E ele não vai aceitar a minha desculpa, a sua desculpa. Você foi chamada para fazer a obra de Deus, ou seja, diaconisa, pastor, evangelista, missionário. Você foi chamado, você tem um propósito. E Deus quer que você cumpra esse propósito com sabedoria. Nós vamos ver aqui que Eliseu, ele lançou uma maldição sobre Joazi e sobre a descendência de Joazi. Joazi serviu Eliseu como obreiro, mas ele ali pecou quando ele foi pedir Naamã recompensa. Ali foi atrás de Naamã. E Eliseu amaldiçoou ele e a descendência. Eliseu também amaldiçoou aqueles rapazes que criticaram dele. 42 rapazes foram mortos pelas uvas. Tudo isso, não queremos ali fazer nenhum julgamento, longe de mim fazer isso. Eliseu era um homem de Deus e ele fez da forma que ele achou que deveria fazer. Porém, eu acho, na minha opinião, que nós devemos ter muitos critérios para usar a unção que Deus nos deu. Eu prefiro usar a unção sempre para abençoar as pessoas, né? Só que temos que usar essa unção com critérios, obedecendo os requisitos bíblicos, né? Sabendo que Deus mandou abençoar e não amaldiçoar. Isso aqui na Nova Aliança. E você foi chamado na Nova Aliança. O Velho Testamento, ele especificamente mais para os judeus. Tem muitas coisas que nós vamos colocar para o nosso ensino, para o nosso proveito. Então a minha palavra-chave para você, liderança, para mim, para nós, é que cumpre o ministério. Não precisa do pastor estar indo mostrar para você o que você deve fazer. Você foi chamado, você tem um ministério. Paulo fala aqui para Timóteo, olha, você cumpre o seu ministério de evangelista. Esse é um ministério que começa e não termina só quando nós partirmos para a glória ou Jesus arrebatar a igreja. Só que você tem que ter essa consciência de que você tem essa responsabilidade, que eu tenho essa responsabilidade e que isso é contínuo, porque senão nós vamos ser só um pedinte. Deus abençoa fulano, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, nós temos um ministério que precisa ter uma atuação na área social. Nós precisamos, a Bíblia fala orar em todo tempo. Quando fala orar, é pôr o pé na estrada. Nós precisamos de estar olhando o estado do rebanho, pôr o nosso ânimo, o nosso esforço em benefício desse rebanho. E que esse rebanho também possa ser nutrido, fortalecido, para ele estar junto conosco. Portanto, você que é diaconisa, você que é coordenadora, você que é presbítero, eu que sou pastor, eu tenho essa responsabilidade, né? E a minha responsabilidade é muito maior do que a de todos vocês. Então, vamos olhar, não vamos enterrar a capa. Não vamos enterrar a capa que está com a unção, o chamado. Deus te chamou e eu aconselho você a usar essa capa, a transmitir essa capa para os seus discípulos, para as suas ovelhas.
Não vamos enterrar ela, não vamos enterrar o talento, vão cumprir o chamado, vão cumprir o propósito, o ministério do evangelista. Não vamos fazer como Eliseu, que enterrou a capa, e a capa ficou ali enterrada. Os maiores estão enterrados no cemitério com os talentos. Quantos talentos estão enterrados no cemitério? Quantas pessoas às vezes faleceram sem cumprir ministério? Foi enterrado com os talentos, com os propósitos e tudo. Não vamos seguir esse exemplo. Cumpra o seu ministério, vamos cumprir o seu ministério, indiferente de pandemia, indiferente de doença, indiferente de perseguição ou morte. Jesus está chegando. Passa essa capa, vai passando, essa capa ela é uma unção, ela não termina. A Bíblia fala que Eliseu e Elias foram um homem que eles receberam uma grande unção e fizeram muitas obras com essa unção. O azeite da botija só parou de correr quando as vasilhas terminaram. Quando nós morremos, quando nós passamos dessa vida para outra, a unção continua. Muitas pessoas ouviram através de você, foi curado através de você, foi abençoado. E quando você chegar na eternidade, o Senhor vai recompensar você. Cumpra o seu ministério, cumprimos o seu ministério. Pega as escrituras, não fica só no que eu falei. Nós estamos aqui domingo de manhã no culto das primícias. Nós estamos à noite. Sai da sua casa. Venha praticar a palavra de Deus. Venha congregar. Venha trazer a unção que está sobre você para me ajudar, para nos ajudar. Que Deus abençoe, que essa palavra vai até o seu espírito. Levanta-te, assume e vamos assumir aquilo que Deus tem colocado para nós. Senão, ai de nós.